Olá pessoal, primeira aula sobre inequação do primeiro grau. A rapaziada, a moçada que está aí na sexta série, sétima, até oitava, veja aí, uma inequação do primeiro grau é uma sentença aberta, ou seja, não é igualdade, certo? É o sinal de maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Pode ser diferente também. Observa que ela é igualzinha à equação do primeiro grau. E resolve-se da mesma forma, certo? Agora, antes de resolver a inequação de primeiro grau, é preciso que a gente observe o seguinte fato. Veja bem, se eu tenho 3 negativo, 3 negativo é menor do que 7. Confere? Se eu multiplicar essa desigualdade, por exemplo, por um negativo, o que eu vou ter? Vamos ver. 3 negativo vezes 1 negativo dá 3, não é verdade? E 7 vezes 1 negativo dá 7 negativo. Você observou que o sinal da desigualdade mudou? Porque 3 negativo é menor que 7. Agora, 3 é maior que 7 negativo. Então, isso vai acontecer nas inequações. Quando você precisar multiplicar os termos de uma inequação por um valor negativo, qualquer que seja, não é só menos 1 não, qualquer número negativo, o sinal da inequação vai mudar de sentido. Se ele é maior, fica menor. Se é menor, fica maior. Tá certo? Então isso aqui é muito importante, é uma propriedade, tá? Das desigualdades. É uma propriedade das desigualdades. O que é desigualdade? Ora, menos 3 é menor que 7, quer dizer, é desigual, não é igual. Porque o primeiro é menor que o segundo, certo? Por isso que chama desigualdade. Então vamos lá. Vamos resolver aquela inequação. Menor múltiplo comum é 3, correto? Então vai ficar assim, ó. 3 dividido por 3 é 1, vezes 2x, menos 2x. 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. Mais 6, que multiplica x menos 1. Já te expliquei que o que está dentro do parênteses não vai alterar, você vai alterar só o número que está multiplicando o parênteses. Maior do que 0. Certo? Ó, já eliminamos o denominador. Agora vamos multiplicar aqui. Então vai ficar menos 2x mais 6 vezes x, 6x. 6 vezes menos 1, menos 6, maior do que 0. 6x menos 2x é o quê? 4x. 4x menos 6 maior do que 0. O 6 que está subtraindo agora vai passar para o segundo membro, somando. Então vai ficar 4x maior do que 6. X é maior do que 6 dividido por 4. Tá lembrado? Ó, o 4 é positivo, não é? Ele veio para o segundo membro positivo também. Lembra que eu já expliquei isso diversas vezes? Então nós temos o que? X maior que, simplificando essa fração, por 4? Por 2, vai dar 3 meios. X maior que 3 meios. Observe agora que a inequação, ela não tem uma raiz só. Ela tem uma infinidade de raízes. Por quê? Porque aqui todos os valores de x verdadeiros são maiores que 1,5, maiores que 3 meios. Maiores que 3 meios. Veja bem, como é que a gente representa isso? Na reta numérica, o valor 3 meios. 3 meios. X maior que 3 meios. X está onde? Está à direita de 3 meios, infinitamente. Eu coloquei essa bolinha aberta no 3 meios, por quê? Porque x não é igual a 3 meios, é maior. Se fosse a inequação que tivesse a igualdade aqui junto, aí aquela bolinha seria fechada, indicando que o 3 meios pertence
ao conjunto de solução. Então, esse intervalo infinito ele pode ser escrito assim, ó. O conjunto de solução, né? É um intervalo infinito. Pode ser escrito assim, ó. 3 meios aberto em 3 meios. Quando o colchete está para fora, está aberto. Por quê? Porque o 3 meios não pertence ao conjunto. E do lado de cá a gente escreve mais infinito, aberto também. No infinito também é aberto. Então o que esse conjunto significa? Significa que o primeiro valor aí é 3 meios. 3 meios está apenas marcando, vamos dizer assim, o começo, né? O número maior que 3 meios, logo depois de 3 meios, que ninguém sabe que número é esse, porque o conjunto é R, né? É uma infinidade de números, entre dois quaisquer. E aqui mais infinito, quer dizer, vai para a direita infinitamente. Não é interessante? Isso que é inequação. Esse conjunto de solução também pode ser escrito assim, ó. Conjunto dos x que pertence a R, tal que x maior que 3 meios. Então está aí, ó, o conjunto de solução. É claro que é um ou outro, né? Todos dois são verdadeiros. Preste bem atenção nisso, certo? É um intervalo aberto à esquerda, infinito para a direita. Aberto à esquerda, infinito para a direita. Certo? Então está aí um exemplo resolvido de uma inequação do primeiro grau. Então preste bem atenção na propriedade que eu mostrei logo no começo. Certo? Então eu vou repetir. Sempre que você tem uma desigualdade, é o caso da inequação, ela é uma desigualdade. Aqui está dizendo que o primeiro membro é maior que o segundo, é uma desigualdade. Os dois membros não são iguais. Sempre que você tiver uma desigualdade, seja só com números, ou seja, uma inequação, se você precisar multiplicar os termos dessa desigualdade por um número negativo qualquer, ou dividir por um número negativo qualquer, multiplicar ou dividir, o sentido da inequação vai mudar. Nesse caso da nossa inequação, por que o sentido permaneceu o mesmo até o final? Porque o coeficiente de x aqui é positivo, certo? Então, sempre que o coeficiente de x aqui for negativo, se for negativo, você já sabe, você pode usar o recurso de multiplicar por menos 1 ou não. Você já sabe que o coeficiente aqui sendo negativo, você vai ter, se fosse menos 4, você teria que dividir toda a inequação, os dois membros, por menos 4. Não é isso que é feito? Então, dividir por um valor negativo, esse sinal do maior ia mudar para menor. Tá certo? Então, nas próximas aulas eu vou trazer mais inequações do primeiro grau. Certo? Algumas, inclusive, que nós vamos precisar fazer graficamente, utilizando o estudo sinal da função do primeiro grau, assunto que eu também já coloquei em alguns vídeos, tá certo? Então, até a próxima aula e muito obrigado.